Olá, alunos! Na aula de hoje, a gente vai tratar de três temas que são muito importantes para a gestão pública: patrimônio público, urbanização e gestão de conflitos. Por que esses três temas? Devido à abrangência da administração pública, que ela acaba tratando muito mais de alguns outros temas, e outros são deixados de lado. E aí, então, por exemplo, o que nós vemos como estudos mais frequentes na administração pública seriam questões relacionadas ao serviço público, à licitação, aos contratos administrativos, aos processos administrativos. E aí isso é muito fácil de se perceber nos cursos de gestão e também em relação às questões que são aplicadas nos concursos públicos. E aí, então, o que a gente tem é um entendimento muito mais técnico e burocrático do que é a gestão pública e daquilo que seria o interesse público. Então, nosso objetivo é colocar em discussão, e colocar em diálogo o sentido da boa gestão pública, que seria um diálogo entre a técnica, os princípios e noções de cidadania. Mas o que seria essa boa gestão pública? Na verdade, assim, é que ela consiga trazer respostas para algumas perguntas como: o que esperamos de um bom administrador público? Ou aqueles que, mesmo não sendo servidores, que não trabalhem diretamente com a coisa pública, mas têm interesses na condição de usuários, o que nós esperamos também dessas pessoas? Então, a ideia é dar visibilidade a esses três temas, que seriam patrimônio público, urbanização e gestão de conflitos. Bom, então o que é o patrimônio público? É um conjunto de bens, direitos e valores pertencentes a todo o povo brasileiro. Aí o Estatuto da Ação Popular ampliou esse sentido, e a definição que eles colocam são os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. E aí eles devem ser salvaguardados pelo nosso Estado em todas as dimensões da federação, seja a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. E aí, então, o Código Civil define três modalidades de bens públicos. O primeiro deles seriam os bens de uso comum do povo, que seriam aqueles bens que são destinados ao uso coletivo de modo geral, que não é necessário consentimento prévio para a utilização. Aí, como exemplo, a gente poderia citar as ruas, avenidas, mares, praias, rios, e tudo que tiver relacionado. Uma outra modalidade de bens públicos seriam os bens de uso especial da administração pública. Essa modalidade de bens, ela tem a destinação atrelada às necessidades da administração pública, então a utilização é limitada para esse fim. Por exemplo, os prédios públicos, poderia ser também materiais de consumo, carros a serviço da administração. E ainda há uma terceira modalidade de bens públicos, que seriam os bens dominicais. Esses bens, eles não têm destinação pública definida, de modo que a administração pode utilizá-los para obtenção de rendas, ou para a resolução de conflitos sociais. Por exemplo, as terras devolutas, bens móveis que perderam função para a administração, imóveis não utilizados pela administração, entre outros. E aí é papel do gestor público olhar por todos esses bens. Mas existe um tipo de bem, que é aquele que nós denominamos bens imateriais, que guardam particularidades do nosso povo, que também devem ser considerados como bens públicos, e aí, consequentemente, eles são passíveis de políticas de proteção e salvaguarda. E aí é nesse ponto que o gestor público também tem que dar atenção. Aí, como exemplo, nós poderíamos citar o samba de roda na Bahia, o ofício das baianas também na Bahia. Em Alagoas, por exemplo, o Xangô cantado baixo também seria um exemplo. Em Pernambuco, maracatus, caboclinhos, o frevo, Enfim, uma série de expressões tradicionais que conferem uma identidade regional ao município, E aí a gente vai encontrar exemplos como esse por todo o país, Aí tem o site do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que mapeia todos esses bens imateriais.
Bom, agora vamos falar sobre a urbanização. Aí o que seria a urbanização? O processo de migração e fixação das pessoas do campo para as cidades. Também poderia ser o crescimento de uma cidade, E além disso, poderiam ser as necessidades de infraestrutura, aí no caso água, esgoto, gás, eletricidade e serviços urbanos, por exemplo, transporte, educação, saúde, que uma determinada área requer. Mas quaisquer que sejam essas definições, é na cidade, o local onde se define o nível de urbanização e, consequentemente, seu desenho urbano. E aí, então, o que é importante, quando se fala em urbanização, é pensar em questões relacionadas à habitação, à mobilidade, à educação, à saúde, ao lazer e à segurança. No Brasil, é importante a gente voltar um pouco para falar como foi esse histórico da urbanização brasileira, Mais ou menos todas as cidades brasileiras, elas seguem essa urbanização desigual, As pessoas deixaram o campo para exercer as atividades industriais nas cidades e aí elas acabaram crescendo de maneira desordenada, Então, isso gerou locais, os municípios, as cidades, locais sem infraestrutura adequada, com grandes contingentes populacionais em condições de pobreza, miséria. A gente vê várias regiões, assim, ambientes muito degradados, segregados também. E aí isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida das populações envolvidas, E compromete muito os serviços básicos que estão ligados ao bem-estar das pessoas. E aí, qual é o papel do gestor público nesse processo de urbanização? A Constituição Federal de 1988, ela tem uma perspectiva que é voltada para o coletivo, e uma ideia de proteção aos mais frágeis. Aí existe um capítulo da política urbana, que foi regulamentado em 2001 pelo Estatuto da Cidade, que delega ao município a competência pela política de desenvolvimento e pela expansão urbana. Então, quer dizer, está na mão dos gestores, dos municípios, cuidar de toda esse desenvolvimento urbano. O intuito foi criar uma nova ética nas cidades, onde o interesse coletivo ele se sobrepusesse ao interesse privado, individual ou de algum grupo em específico. E aí, então, o gestor público, quando pensa no processo de urbanização, ele tem que olhar muito para as manifestações de carência da população, que essa realidade dos municípios precisa ser analisada à luz de questões econômicas, políticas, socioculturais, associado ao conhecimento técnico e também das formas de uso do território. E aí hoje, com essa expansão, a urbanização muito grande, alguns outros assuntos têm surgido, por exemplo, falar de cidades saudáveis. A própria Organização Pan-Americana de Saúde coloca essa necessidade, Então é articulação de autoridades políticas, civis, as instituições, públicas e privadas, a sociedade de uma forma geral, todos se esforçando para melhorar as condições de vida e trabalho e cultura da população de um município, de um território. E de modo que exista uma relação harmoniosa com o meio ambiente e com os recursos comunitários, de modo a se buscar essa maior convivência, desenvolvimento de solidariedade, cogestão, democracia, assuntos tão falados nos dias de hoje. Aí alguns exemplos que a gente pode citar de cidades que têm adotado práticas, cidades saudáveis, ainda iniciativas muito pequenas, mas que não deixa de ser
um começo, seriam as ciclovias, né? Muitas cidades têm adotado esses projetos de ciclovia, estimulando as pessoas a usarem bicicletas e como uma forma também de diminuir o trânsito, né? Que os automóveis têm gerado nas cidades, principalmente nas grandes metrópoles. E por outro lado também esse menor impacto ao meio ambiente, né? Com a diminuição, né, dos automóveis. Aí, por exemplo, estaria como a experiência de Salvador, né, o projeto Salvador Vai de Bike. Em São Paulo também tem a mesma iniciativa acontecendo. É lógico que ainda muita coisa a ser desenvolvida, ciclovias tendo que ser desenvolvidas, mas já é alguma coisa acontecendo, né? Também uma outra iniciativa muito recente, né, em São Paulo, é o Wi-Fi Livre, é um projeto da prefeitura que eles colocam acesso à internet em praças públicas, de modo que as pessoas possam sair, né, dos seus locais, do trabalho e também ter outros espaços para interagir, continuar acessando a internet e tudo mais. Também uma outra experiência, ainda na cidade de São Paulo, que eles denominaram de parklet. Eles construíram, né, como se fosse um espaço de socialização nos locais que são vagas de automóveis, né? Então, inicialmente, nessa experiência que começou em São Paulo, é uma iniciativa privada, né, que eles falam que qualquer instituição, seja pública ou privada, pode se engajar nessa atividade, mas o espaço ele tem que ter destinação pública. Então, é como se fosse um jardinzinho, tem bancos, cadeiras, mesas, e as pessoas podem se socializar, né? É uma experiência que vem da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, aí São Paulo está testando para ver o que a população acha dessa iniciativa. Outro tema, né, que tem sido discutido por especialistas, estudiosos, é a definição, né, que a gente daria ao novo rural, né? O que seria esse novo rural? É um retorno ao campo, né? Então, com o crescimento das cidades, muita gente com a qualidade de vida muito deteriorada nas grandes cidades, tem buscado outros locais de moradia, locais que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, a gente definiria o novo rural como um retorno ao campo, né, onde novas formas de consumo de bens materiais e simbólicos acabam acontecendo, né? Por exemplo, regiões que promovem festas, gastronomia, né? Aí na área de serviços também a gente poderia citar o ecoturismo, que tem sido uma prática muito disseminada no meio rural, que atrai, né, as pessoas que vivem nas cidades. E aí então amplia também a possibilidade de trabalho das pessoas que estão no meio rural, que até então viviam exclusivamente da agricultura, né? E aí isso traz uma aproximação maior, né, entre a cultura do meio urbano e a cultura do meio rural. E, por outro lado, torna essa relação mais complexa, né, porque agora essa fronteira rural-urbano, ela é muito mais difícil de se notar, né? A gente não sabe onde termina o urbano e onde começa o rural e vice-versa. E aí, então, o gestor público, né, as cidades, elas têm que lidar muito com essa questão, né? Hoje tem pessoas morando no meio rural que acabam precisando de um serviço de saúde, educação, alguma coisa assim, e recorre isso nas cidades, né? Então, é importante olhar para essas questões. E aí, a gente vê todas essas questões, né, quando a gente fala em gestão do patrimônio público, a urbanização, uma série de atores estão envolvidos nesses processos, né, o que gera conflitos, né? Então, o tema da gestão de conflitos também é muito importante para boa gestão pública, né, na medida em que seja possível mediar esses conflitos, né, quando esses diversos atores, né, estão em questão, né, ou em conflito. E aí, então, a gestão de conflito seria esse instrumento de diálogo para boa gestão, né? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de conflitos
reportagens que têm saído na mídia, por exemplo, IBAMA flagra a exploração de madeira em assentamentos do oeste do Pará, né? Então, quer dizer, é um órgão público que acaba tendo algum problema, né, com assentamentos, e aí é preciso ter uma mediação do conflito, né? Aí aqui eu coloquei alguns outros exemplos, né? Mas assim, o que é importante é a gente saber que existe, né, uma série de ações que a gente pode tomar, né, para conseguir mediar esses conflitos e fazer diálogo entre os envolvidos, né?